E aí, galerinha, tudo bom? Sou o professor Marlon Ferreira Corsi. Estou aqui para trabalhar com vocês integral de linha. Nós vamos ver aplicações para o integral. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês que a parte do cálculo da matemática é bem tranquila. Vem comigo. Integrais de linha, professor Marlon Ferreira Corsi. Objetivos da aula: identificar as propriedades da integral, identificar a técnica para a solução, resolver problemas com a ajuda da tabela. Antes disso, vamos só dar uma olhada aqui. Integral de linha. Eu tenho uma superfície. Nessa superfície aqui, eu quero achar a área abaixo da superfície, né? E trabalha com essa curva aqui. Ou seja, eu quero fazer o cálculo desta área aqui. Tenho várias possibilidades para esse cálculo, mas a mais viável, a mais rápida, é trabalhar com a ideia de integral de linha. Ou seja, ter uma função que descreva essa curva aqui e ter o valor de A, B. Que aí eu consigo achar essa parte amarela aqui, que é a área, né? A integral calcula a área. Então, se eu tenho uma superfície descrita por uma função e os limitadores, eu consigo achar a área abaixo dessa superfície. Beleza. Então, integral de linha de um campo escalar. A gente vai trabalhar nessa aula integral de linha de um campo escalar. Aí eu botei as duas possibilidades aqui, que vocês podem encontrar também, integral de linha de um campo vetorial. Ambas as formulações, elas trabalham com uma integral de uma curvatura, f ds, ó, uma curvatura, e aqui é f dr. O campo escalar, como o próprio nome diz, campo escalar. Escalar é um número. Então, eu vou fazer a integral e vou chegar num valor numérico. Ou seja, as minhas funções, né, elas vão trabalhar com valores numéricos. Nesse caso aqui, como eu vou ter que parametrizar, por que parametrizar? Porque eu tenho dois valores, né, x e y, e a integral é de linha. Se a integral é de linha, eu tenho que parametrizar, eu tenho que pegar x e y em função de uma letra só. Então, para parametrizar, a gente vai utilizar a letra P. Lembrando que sempre quando a gente está trabalhando com parametrização, é comum a gente trabalhar com uma taxa de variação, ou seja, um módulozinho ali de um vetor. E esse vetor seria derivado do que descreve ali a superfície. É o que está aqui na minha formulazinha. E também é similar ao campo vetorial. A diferença é que o campo vetorial eu vou ter a força, que é representada por vários vetores, mas notem aqui, ó, eu tenho a parametrização e também vou ter aqui aquele vetor, né, que está sendo multiplicado. Ou seja, as formulações são bem similares. Então, é só calcular as funções, né, as derivadas, e aqui eu calculo o módulo porque eu quero achar um valor escalar. E aqui eu trabalho direto com o vetor para poder achar um campo vetorial. Então, vamos lá. Ver como isso funciona, primeiramente, né, nesse estudo aí, inicial, campo escalar. A integral de linha pode ser interpretada como sendo a área A de um cilindro vertical, cuja geratriz é a curva C, como um limite inferior e limitada superiormente pela curva cujo gráfico é o da função f, restrita nos pontos de C. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu tenho aqui, ó, a minha superfície. Nota, eu tenho a função aqui que descreve a superfície. A parametrização aqui, o valor x se desloca de acordo com essa função, y de acordo com essa função aqui. Isso aqui é feito no GeoGebra, tá? Online, de graça, se alguém quiser representar, pode representar dessa maneira. Aqui são as variações de A, B e N, que pode trabalhar aqui. Então, aqui eu tenho a minha superfície e tenho a variação de x e t. Ele fez aqui embaixo, né? Se eu representar aqui a área do cilindro aproximada, ele me deu 20,53763. Olha aqui, quando eu coloquei a área do cilindro, o que que ele fez? Ó? Ele não representou esses cortes aqui. Ó. Tá vendo? Essa parte aqui está sobrando, ou seja, eu não peguei essa área aqui. Eu quero abaixo da curva. Então, quando eu vou botar o cilindro, eu boto pedaços de áreas aqui, sobra, né? Ou falta. Isso daí é um erro que a gente está cometendo no cálculo. Então, o ideal realmente é a nossa integral. Quando eu trabalho com a ideia de integral de linha, olha o que que ele fez aqui parametrizando, né? Ele pegou o x, substituiu esse valor, o y substituiu esse valor.
Fez a potência, fez a integral, chegou nesse resultado aqui, ó. Olha o que ele fez, se observar aqui. Tudo que está abaixo desse corte dessa linha aqui, ó, que é o amarelo, é a integral que foi realizada. Se observar aqui os valores, ó, os valores aproximados, eles não consideraram essa parte superior aqui. Ou seja, me deu uma defasagem ali da área a ser trabalhada. Aqui está a área pelo cilindro e o cilindro poligonal, ou seja, cilindros ali aproximados, cortes, né? Pedaços de cilindros ali que foram colocados sobre a área que eu queria calcular. Lembrando que essas pontas aqui ele não considerou. Então a gente já viu que basicamente tem que fazer para fazer essa integral, é só pegar a função em si, substituir a parametrização e fazer a integral. Então vamos lá. Exemplo 1. Calcular a integral, onde C é a parametrizada por. Aí ele já me deu aqui, ó. Ele fala o seguinte: eu tenho a função x, y, z, né, está no R3, aqui. Só que ele fala que x é t ao quadrado, y é t ao cubo e z é zero. Ou seja, ele está me dizendo que eu posso jogar isso tudo para uma variável para fazer a minha integração. E t, a variação é de 0 até 1. O que seria isso? Essa aqui é a minha fórmula que a gente vai trabalhar. A gente tem que trabalhar com a função e trabalhar aqui com a taxa de variação da função, ou seja, o deslocamento que vai ter ali. Só que ele é em módulo. Então, primeiro eu vou achar a derivada aqui da função parametrizada, né? Que seria, ó, derivada dessa aqui em relação a t, derivada dessa aqui em relação a t, e a derivada dessa aqui de zero vai dar zero. Então, vamos lá. A minha função em si, quem é a minha função parametrizada? Ela tem x, y e z. Então, vai ser 1 mais o valor do x, que é o t ao quadrado, vezes y, que é o t ao cubo, vezes z, que é zero. Vai zerar aqui, então a função vale 1. Então, esse pedacinho aqui vale 1. E esse pedacinho? Vou calcular agora. Faço a derivada, 2t, 3t ao quadrado e zero. Substituo agora aqui, ó, no módulo. O que é o módulo? O módulo de um vetor, né? Como nós vimos, ou como foi trabalhado lá com bem antes, lá no princípio, nos primórdios ali do cálculo vetorial, o módulo de um vetor sempre vai ser a raiz das suas componentes ao quadrado somado. Então, aqui, raiz, primeira componente ao quadrado, mais segunda componente ao quadrado, mais terceira componente ao quadrado. E soma. Somei, cheguei nesse carinha aqui, cheguei nesta função. Então, vou pegar agora, eu tenho função de t, vou jogar aqui dentro. Então, eu vou substituir integral de 0 a 1, que a variação é t, ó, dt, dt é quem? 0 a 1. Esse cara aqui é 1, e esse carinha aqui é essa função. Fiquei com a integral agora dessa maneira aqui. Agora eu já saio do conceito, né, dessa integração aqui, porque eu já montei a minha integral e eu vou diretamente para o formulário resolver essa integral aqui. Então vamos lá. Como é que seria resolvida essa integral? Isso aqui é uma função vezes t dt, ou seja, aqui a gente pode adequar a formulazinha de u elevado a n du. O que eu quero dizer com isso? Que essa função toda é a letra u. Se eu derivar esse cara aqui dentro e encontrar o t aqui com um expoente uma unidade menor do que esse, que é a derivada, ela reduz, né, uma unidade o expoente ali, eu consigo, através da substituição, resolver esse carinha aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? U é 4 mais 9t ao quadrado. A derivada dele, ó, aqui vai dar zero, aqui vai dar 18t dt. O que eu posso observar? Eu tenho t dt, mas eu não tenho 18. Então, o 18 eu tenho que jogar para lá, dividido. Então, o 18 vai aparecer como uma compensação, ou seja, vai aparecer dividindo. Então, aqui, compensei aqui dividindo, raiz de u, tá? Eu chamei isso aqui tudo u, deu. Raiz da letra u, isso aqui é como se fosse u elevado a meio. Aí a gente entra naquela formulazinha u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, meio mais 1 sobre meio mais 1. Que daria u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Invertendo, dá isso aqui. Faço as multiplicações aqui, ó, 2, 3 vezes 18. Beleza. A letra u aqui, eu substituo esse carinha. A letra U ali, vamos botar aqui nas pranchetinhas, fica mais fácil.
Vamos lá, aqui, ó, o que que ele faz? Faço isso aqui, eu teria 2, 3 vezes esse aqui, né? Daria 24, 3, 2, 54. E aqui eu teria o U. Quem é o U? O U é simplesmente o 4 mais 9t ao quadrado. Beleza. Esse carinha está na variação 4 a 13. Ele botou aqui. Se isso aqui, galera, se eu fosse utilizar a letra U, faria direto. Só que aqui a gente não substitui para a letra T. Então, ó, essa variação aqui a gente pode trocar, né? Troca esse cara aqui, ó, porque ele já me deu a variação de T, que é de 0 até 1. Inclusive, eu acho que fica até mais fácil. Ao invés de fazer esse cálculo aqui, que é só substituir aqui, né? Eu boto 0 aqui, boto 1 aqui para achar os valores. Eu substituo aqui a equação inicial, que eu chamei de letra U, e faço o cálculo normalmente. Eu coloco 1 ali e faço o cálculo. Eu vou chegar nesse resultadinho aqui embaixo, aqui, né? Meio grosseirinho aqui por causa das raízes e tudo, mas é assim mesmo. Tá? Vai dar aproximadamente ali o nosso valorzinho, né? Só não pode esquecer aqui, ó, que é U elevado aqui, né? Eu coloquei aqui para o espaço, mas é U elevado a 3 sobre 2. Ou seja, essa minha função, deixa eu só continuar para ficar mais tranquilo, é 2 sobre 54 vezes. Aí eu tenho aqui, ó, 4 mais 9 vezes 1. Isso aqui está elevado a 3 sobre 2. Aqui dá 9 vai dar 13 aqui. Só tem que lembrar que esse cara na potenciação, que a gente sempre esquece, né? Dá um molinho desse, bizarro. Né? Aquele carinha na potenciação. Ó, 13 aqui. Quando eu tenho, quando eu tenho aqui o 3 aqui no expoente, quer dizer que ele está como numerador. Quando eu tenho o 2 aqui, ó, dividindo lá no meu expoente, quer dizer que está como raiz. Então, eu tenho esse carinha aqui. Aí depois é só fatorar aqui, né? Fazer o cálculo e chegar naquele resultado ali aproximado. Aqui ficou uma carinha mais feia aqui, aqui ficou mais amigável, mas dá o mesmo valor. Tá bom? Então, a forma de calcular e de chegar, aí fica a critério de vocês. Pode substituir, né, a letra U por esse cara aqui, que vocês inicialmente chamaram de letra U, e trabalhar com a variação de T, que é de 0 a 1. Ou pode-se deixar isso aqui, substituir aqui, ó, o 0 e 1 para poder achar os valores de U e jogar direto aqui na minha função. Vai dar um cálculozinho maior, né, mas quem está com calculadora está acostumado aí, fica bem tranquilo. E assim a gente resolve, né, essa integralzinha aqui de linha. Vamos ver um outro exemplo aqui. Calcular a massa de um arame fino que tem o formato da hélice, que é dado por isso aqui. Com essa variação de T, aí se a densidade de massa é essa aqui. Então vamos lá. O que que ele está falando aqui? Ele está me dando um exemplo, né, bem aplicável, né, que é o cálculo de massa de um arame. Para isso, a gente tem que pegar lá no livrozinho as fórmulas. Eu não tenho como saber calcular isso aqui diretamente sem ter as fórmulas. Então, a gente vai pegar diretamente as fórmulas e aplicar. Eu peguei aqui de um dos livros da referência o comprimento do arame, que é dado por isso aqui, ó. A massa do arame é a mesma formulação, só tem uma função aqui, né, que vai me dar a massa. O centro de massa, que é o x, y, z, ó, que são essas funções aqui. E tem um momentozinho de inércia. Beleza. Ele está querendo massa de um arame. Então vamos lá. A massa do arame é essa fórmula. Tem aqui a integral de f ds. O f ali, ele já falou que é a função que dá a massa é isso aqui. K vezes x sobre 1 mais y ao quadrado. Então só substituir o f. Aí eu venho aqui. Parametrizei esse cara. O que seria parametrizar? Ele deu o valor do x e o valor do y ali.
parametrizados, né, em função de t com seno e cosseno. Então, substitui ali, ó. O k é constante psi, ó, então o x seria 3 cosseno t. O y ao quadrado, né, eu peguei o valor ali, que seria 3 seno, 3 vezes o seno de t, e elevei ao quadrado, deu 9 seno ao quadrado. Botei aqui. E o 5 ali, né, que é o multiplicador que tinha, ficou aqui também. O que que eu vou fazer agora? Vamos lá. Tiro o 5, que é constante, ó, 5k, e eu vou fazer a integral desse k aqui. O que que eu vou observar? Aqui já acabou aquela aplicação. Eu já joguei a fórmula aqui, peguei a fórmula, fiz as substituições necessárias. Aqui eu estou direto na integração. Na integração, eu tenho que lembrar o seguinte: sempre que eu tiver uma integral, eu tenho que observar minha fórmula. O que que seria observar minha fórmula? Olha só. Se eu olhar esse cara aqui, do seno, tá vendo o seno aqui? É como se eu tivesse aqui u elevado a n. Se tem u elevado a n aqui, o que que vai acontecer com esse cara? Se eu derivar esse cara aqui e eu encontrar a função aqui em cima, é como se eu tivesse minha fórmula assim. Vou botar esse 3 cosseno t, botar aqui, ó. Vou botar assim 3 cosseno t sobre. Eu estou olhando só ali para baixo. A gente vai sempre assim adequando, né, a nossa fórmula. Como se eu tivesse isso aqui. Né? E aqui, vamos deixar o declínio ainda que eu vou ter que substituir na fórmula. Então, se eu derivar esse cara aqui, que é o seno, eu vou achar o cosseno, tranquilamente. Né? Se eu vou achar o cosseno, o que que eu vou ter que fazer? Pô, esse é derivado, então eu vou ver uma fórmula que mais se adequa ali a esse princípio. Vamos lá. O que que eu vou observar aqui agora? Ó, aqui foi a substituição. Tá? O que que eu vou observar ali agora? Ó, U é 3 seno. A derivada desse cara aqui, derivada do seno é cosseno. Ó, 3%. Beleza. Já achei aqui as derivadas. T, a variação do T é de 0 a π sobre 2. Se eu pegar esse cara aqui e substituir aqui, ó, eu já sei a variação do P de 0 a T. Show de bola. Então, eu já sei aqui que esse carinha aqui, se eu fizer a derivada, eu encontro isso aqui. Então, eu vou pegar uma fórmula na minha tabelinha que, substituindo, chega esse valor aqui. O que que eu tenho que observar também? Que a minha função, né, eu tenho também aquela... Lembra que eu tinha aquela derivadinha lá? Tinha aquela derivada da função paramétrica? Então, eu vou fazer a derivada da função paramétrica. Fiz a derivada. Depois, o que que eu faço aqui? O módulo. O módulo seria esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Tudo isso tira a raiz. Então, raiz de 25, 5. Então, aqui eu achei, né, a derivada da minha função parametrizada em módulo da 5. Foi esse carinha que eu botei aqui. Tá? Só para poder esclarecer de onde saiu esse 5. E aí eu estava vendo só essa integral aqui. Nessa integral, o que que eu pude observar? Eu tenho essa função dt sobre 1 mais uma função aqui em relação a t. Se essa aqui fosse 1 mais u elevado a 2, a derivada do u aparecesse aqui em cima, eu conseguiria adequar diretamente a uma fórmula da tabela. Que é o que está acontecendo. Então, aqui, ó, eu adequei diretamente essa fórmula aqui na tabela. du sobre u, 1 mais u ao quadrado. Quem é esse cara aqui? Pela tabela, isso aqui é arco tangente da função u. Então, eu tenho aqui, ó, 5k, arco tangente u. Esse U é quem? Esse U é justamente 3 seno T. Ou seja, posso chegar aqui e botar de 0 a 3, como eu defini o U aqui, ó, ou colocar 5K vezes arco tangente, 3 vezes seno T, e colocar aqui de 0 a π sobre 2. Quando eu substituir, eu vou chegar neste resultado também. Então, aqui, ó, sempre quando a gente chegar nessa integral, o ideal é pegar a tabela e observar qual mais se aproxima desse formato aqui. Observando isso, é só fazer a substituição direta, que é o que foi feito aqui. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente falou de integral de linha. A gente viu como montar as integrais definidas a serem usadas.
E a gente resolveu as integrais definidas com a ajuda da tabela e usando, claro, as suas propriedades. As referências utilizadas são essas aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor, deem uma olhada primeiramente no Lakers, depois vão para os tours para poder praticar os exercícios. Mas notem que as integrais, pegando a tabela e observando qual das funções tabeladas ali, né, mais se aproxima da resolução, você consegue manobrar algebricamente e chegar no resultado. Não, obrigado por assistirem a minha aula. Agradeço a todos. Peço a vocês que seja só o pontapé inicial e vocês continuem seus estudos, se aprimorem cada vez mais para poder ficarem craques aí na parte de integração. Um grande abraço aí a todos. Até a próxima.